Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Amém. Amados, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui conosco, rezando essa Santa Missa aí, de onde você estiver, da sua casa, no seu computador, da sua televisão, do seu celular. E aqui estamos nós, amados, nessa Santa Missa em que mais uma vez, o nosso Jesus está no Evangelho contando história, parábola sobre a vinha, a plantação de uvas. Então, amados, nós percebemos que nesses últimos domingos, Jesus está contando sobre a vinha. Jesus contou sobre aquele proprietário que queria trabalhadores para a sua vinha. Saiu de madrugada, às 9 da manhã, foi na praça contratando as pessoas, ao meio-dia, às 3 horas, às 15 horas. Depois, Jesus nos contava sobre o pai que na sua plantação, na sua vinha, chamou seus 2 filhos para trabalhar. Um filho foi e outro filho não foi, não quis. E chegamos aqui hoje também Jesus contando sobre a vinha, o proprietário que plantou, que cultivou, esperando dar frutos. Amados, de repente nós chegamos até aqui, e aos poucos esse Jesus vai nos esclarecendo, nos ensinando, para chegar aqui e o salmo de hoje cantar e dizer a todos nós que a vinha do Senhor é a casa de Israel. Ou seja, a vinha, a plantação, é o povo de Deus, somos nós. Jesus estava a todo momento falando de nós. É o que diz o nosso salmo de hoje. A vinha do Senhor é a casa de Israel, é o povo de Deus. Nós somos essa plantação. Deus é esse proprietário que cultiva em nós frutos bons. E aí nós olhamos a nossa primeira leitura também falando sobre isso. E um certo moço, um homem, chegou diante de sua terra ali, e a terra não tinha nada. A primeira leitura diz que a terra era infértil. Mas este homem, cheio de esperança, que não desiste, que não desanima, ele cultivou essa terra, preparou essa terra, não desistiu dessa terra. E diz a primeira leitura que ele preparou, fertilizou, depois plantou as suas uvas, e ali foi criando a sua vinha. Diz a primeira leitura que ele cercou a sua vinha para protegê-la. Diz a primeira leitura que ele construiu um lagar para esmagar as uvas. Construiu uma torre de guarda para cuidar, para proteger as suas uvas. Ora, amados, se o proprietário é Deus, se a vinha somos nós, então quer dizer que esse Deus não desiste de nós. Quer dizer então que esse Deus investe em nós, que Ele acredita em nós. E de que maneira Deus faz isso? Olha aqui, aqui estamos nós, ouvindo dessa palavra, nos alimentando da palavra de Deus. Aqui estamos nós reunidos na Santa Missa, vivendo em comunidade, vivendo a nossa oração comunitária, no nosso dia a dia oração pessoal. Vivemos os sacramentos, vivemos a nossa vida de fé,
E é desta maneira que Deus vai cultivando em nós a sua palavra. E assim como diz a primeira leitura, que este proprietário que cuidou da sua terra, ele esperava frutos bons, maravilhosos da sua plantação. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Essa palavra que vem, que cai no nosso coração, essa vida de espiritualidade, os sacramentos que nós vivemos, a nossa vida de fé, Deus espera frutos bons. Quais frutos? A conversão, a santidade, a paz. Dentro de nossa casa, nós precisamos promover a paz, o amor, o perdão. Esses são os frutos que Deus espera de nós. Por isso Ele investe tanto em nós. Mas diz a nossa primeira leitura que quando chegou o tempo de dar os frutos, este proprietário que cuidou tanto, que zelou tanto da sua vinha, ele ficou muito triste, porque a sua vinha deu uvas selvagens. Primeira leitura diz que quando chegou o tempo de dar os frutos, esta vinha deu uvas selvagens. Uva selvagem não dá para fazer nada, não se aproveita nada. E diz a primeira leitura que este proprietário ficou triste porque ele esperava, diz a primeira leitura, frutos de verdade. Mas nasceram uvas selvagens. Amados, se eu vivo ao contrário daquilo que Deus espera de mim, se o meu jeito de ser, o jeito que eu falo com as pessoas, o jeito que eu trato minha família, é totalmente ao contrário daquilo que Deus deseja, eu não estou servindo para nada, como uma uva selvagem. Aquele homem esperava frutos de verdade. O que Deus espera de mim é que eu seja um padre de verdade, que eu viva o meu coração de padre de verdade, que eu ame a minha comunidade, que eu acolha todas as pessoas, que eu viva de coração os sacramentos, que eu me dedique, que eu doe a minha vida, que eu seja um padre de verdade, não somente ser padre, mas ser padre de verdade. Deus espera de nós que eu seja um católico de verdade. Você está sendo um católico de verdade? Que abrace a fé em Jesus, que viva os sacramentos, que saiba o valor da fé, que em casa nós lemos a palavra, rezamos o nosso terço, como é importante rezar o Santo Terço, de ser um católico de verdade, amar a igreja, não se deixar levar pelo mundo que odeia a igreja, que critica a igreja, que duvida da igreja. Eu sou um católico de verdade, eu obedeço à minha igreja, eu sigo as suas orientações, ou eu critico meu bispo, meu padre, não obedeço, obedeço quando eu quero. Eu estou sendo um católico de verdade quando eu abro a minha boca para falar do próximo, eu estou abrindo para elogiar, para reconhecer o valor da pessoa, ou estou sendo uma uva selvagem que abro a minha boca para prejudicar o próximo, para falar mal do próximo, para fazer fofoca, para criticar? Será que as minhas atitudes estão sendo selvagens? Sendo que Deus espera de nós frutos bons,
Mas por quê? Por que que isso acontece às vezes? Se Deus é o proprietário dessa vinha, se Deus prepara essa terra que era infértil, agora é fértil, Ele está preparando, Ele está acreditando, nos alimenta pela palavra, pela Eucaristia, Deus nos ensina sobre o amor. Mas por que que às vezes nossas atitudes são selvagens? Nossas palavras, nosso comportamento? Por que que às vezes não fazemos aquilo que Deus espera, mesmo sabendo qual é a vontade dEle? Deus sempre faz a parte dEle. Somos nós que às vezes não fazemos a nossa parte. Por isso São Paulo está dizendo na segunda leitura que nós precisamos, amados, nos ocupar com as coisas de Deus. Olha a coisa mais linda, São Paulo está dizendo, nós precisamos nos ocupar com as coisas de Deus. Deus investe em nós, Deus espera de nós, Deus cultiva em nós a sua palavra. Mas se eu não me ocupo disso, ou seja, se eu não dou atenção, e Jesus vem dizer no Evangelho de hoje que Ele é a pedra fundamental da nossa vida, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular, a pedra principal, foi rejeitado. E Ele é fundamental para a nossa vida, ou seja, se nos meus pensamentos, minhas palavras, a minha vida de fé, se o fundamento não for Jesus, Deus está investindo em mim, eu estou ouvindo a palavra, vivendo a minha espiritualidade, mas corre o risco de ser tudo vazio, de ser tudo aparência, ser status. Ser cristão não pode ser status, ser católico não pode ser status, ajudar na comunidade, nas pastorais, movimentos e grupos, não pode ser status, não pode ser vaidade. E é vaidade quando Jesus não é fundamental para mim, quando o fundamental para mim é ser elogiado, é ter privilégios. Eu posso mais porque eu estou aqui, eu sou da igreja, eu sou de tal pastoral, de tal movimento, de tal grupo. Mas o fundamental é Jesus. O que é fundamental para a nossa família? Jesus. O que é fundamental no seu matrimônio? Jesus. Na nossa comunidade, o que é fundamental? Jesus. O centro de tudo. Na nossa igreja, na nossa comunidade, não é um ser humano, não é o padre, é Jesus. O padre passa e Jesus permanece. As pessoas passam e Deus permanece. Ele é fundamental. O que é fundamental na nossa vida de espiritualidade? Jesus. Não é querer mostrar para os outros que nós somos mais santos, que nós somos mais corretos, não é isso. Que Jesus seja fundamental em tudo aquilo que eu faço. Por que que eu vou acolher as pessoas? Porque Jesus é o meu fundamento. Por que que eu vou fazer caridade? Por que que eu vou ajudar o próximo? Porque fundamental é Jesus. Por que que eu vou renunciar ao pecado e abraçar a santidade? Porque fundamental é Jesus. E quando isso acontece, amados, o Pai que investe em nós, que cultiva em nós as suas sementes, nós que somos a vinha do Senhor, Ele vai ficar imensamente feliz, porque estamos dando frutos de verdade, como diz a palavra de hoje. Que sejamos pessoas verdadeiras. É isso que Deus espera de nós. E assim, o reino de Deus vai acontecendo em nosso meio. Amém?